Diz assim, ó, para que não mais sejamos como meninos. Presta atenção. Para que não mais sejamos como meninos, agitados, de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Preste atenção. Olha para mim agora. Efésios 4:14. A palavra de Deus nos orienta aqui que nós temos que ser maduros, e não como meninos, como crianças. Nós temos que ser maduros para não sermos enganados pela doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Hoje em dia, existem muitas pessoas que falam de Deus, principalmente aqui na internet. Pregadores, pastores, bispos, profetas. Qualquer um pode pegar uma câmera, um celular e começar a pregar, e começar a falar que é de Deus, e começar a falar que serve a Deus. E vão ensinando muitas coisas. Profecia, adivinhação, revelação. E as pessoas que são imaturas, que são como crianças, inocentes, acabam sendo enganadas. Você quer saber se a pessoa é de Deus ou não é? Você quer saber se aquela palavra é de Deus ou não é? Primeira coisa, aonde estão os sinais? Porque quem é de Deus tem que apresentar milagres, sinais e transformação. Testemunho. O Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, o paralítico andava, o mudo falava, o surdo ouvia, o demônio saía. As pessoas eram libertas. Acontecia sinais, prodígios e maravilhas. A mesma coisa com os discípulos. Então, a primeira coisa que você tem que olhar para você saber se essa obra é ou não é de Deus são os resultados. Os milagres que acontecem. Até o próprio Jesus falou isso. Você lembra de João Batista? João Batista, ele estava com dúvida se Jesus era o Messias, se Jesus era aquele que eles estavam esperando, o Salvador. Então João Batista pediu para os discípulos dele irem até Jesus para perguntar: é o Senhor que a gente estava esperando? É o Senhor? O Senhor é o Messias? Quando os discípulos de João Batista foram perguntar isso para Jesus, Jesus mandou o recado para João. Jesus falou assim: ó, vai lá e fala para João que o cego está enxergando, o paralítico está andando, o mudo está falando, o leproso está sendo curado, os milagres estão acontecendo. Quando os discípulos de João Batista voltaram e contaram isso para ele, ele já entendeu o recado. Se está acontecendo esses milagres, então ele é o Cristo. É ele que nós estávamos esperando. Então sempre foi assim. Se é de Deus, tem que ter milagre. Se é de Deus, tem que ter testemunho. Se tem uma coisa que eu mostro aqui todo dia, é testemunho. Entrar aqui e falar de Deus é fácil. Entrar aqui e pregar a Bíblia é fácil. Entrar aqui e falar que é bispo, que é pastor, que é isso, que é aquilo, qualquer um faz. Agora, cadê o resultado? Cadê a pessoa mudando de vida?
Cadê o enfermo curado? Cadê a pessoa que estava no fundo do poço se levantando? Cadê o resultado? Aqui a gente mostra o resultado. Mas nem todos mostram. Então já começa por aí. Outra coisa, toma cuidado com adivinhação, com revelação. Tem pessoas que acreditam em tudo. Em tudo. Pessoal, Deus não é vidente para ficar revelando a vida particular de um e de outro. As pessoas gostam disso. Tem gente que manda mensagem para mim direto. Pastor Fernando, revela aí o que está na minha vida. Ou seja, qualquer coisa que eu falar para ela, ela vai acreditar. E tem homens maus que se aproveitam disso para enganar as pessoas. Cuidado, gente. Não podemos ser como crianças e acreditar em tudo que a gente vê e acreditar em tudo que se prega por aí. Um perigo para você é você ficar ouvindo um monte de gente. Se você se identifica comigo, se você vê sinceridade nas minhas palavras, se você vê que esse ministério é de Deus, segura na minha mão e anda com a gente aqui. Acabou. Agora, se você fica ouvindo um monte de gente, você fica confuso e acaba não fazendo nada e acaba não aprendendo nada. Por isso que a gente tem que ser maduro. Seja maduro, madura. Não seja como criança. O que mais tem por aí são aproveitadores. O que mais tem por aí são pessoas que querem tirar benefício, enganando os outros. E por que eu estou falando isso? Porque eu me preocupo com você. Eu não quero que você seja enganado. Eu não quero que você seja passado para trás, enganada. Eu quero cuidar de você de verdade. Tá entendendo? Então, a pessoa que é madura na fé, ela não vai ser enganada. Ela não vai acreditar em qualquer coisa que ela ouve. A pessoa que é madura na fé, ela sabe que a vida é cheia de desafios. Por exemplo, tem gente que se vier um problema na vida dela, se vier uma luta, uma dificuldade, ela perde a fé. Ela desanima. Ela fala, não vou mais orar não vou mais buscar a Deus não, porque, poxa, eu estou buscando a Deus, eu estou orando, eu estou usando a minha fé e apareceu esse problema. Mas a vida é assim. Não pense você que porque você está com Deus agora, você está buscando a Deus agora, que você nunca mais vai ter problema. Não vai ter problema ainda. Vai ter luta. Enquanto a gente viver nessa terra e nesse corpo aqui de barro, que veio do barro, a gente vai sofrer. A gente vai ter luta. Porém, Deus nos dá vitória. Vai vir a luta, mas com a luta vem o livramento. Com a luta vem a vitória. O que não pode acontecer é você ser criança na fé e quando vier uma luta, um problema, você achar que Deus te abandonou. Quando vier uma dificuldade, você desanimar. Não. É aí que você tem que intensificar mais. É aí que você tem que buscar mais. O diabo, ele conhece a nossa fraqueza. Ele sabe que se ele se levantar contra uma pessoa e usar outras para tentar prejudicá-la, e se ele criar dificuldade na vida da pessoa, ele sabe que a fé dela vai ser abalada. Ele sabe que ela vai desanimar. E é por isso que ele trabalha assim. Ele trabalha levantando lutas, problemas, dificuldades, tentando te atrapalhar, mas o objetivo dele é que você perca a fé. É que você se afaste de Deus. Você está entendendo? Os problemas, as lutas e as dificuldades têm que nos aproximar de Deus e não nos afastar. Então, às vezes, Deus até permite você passar uma luta para você buscar mais, orar mais, se aproximar mais dele. Tá entendendo? Então,
Quando eu digo que a gente não pode ser menino, é que a gente tem que ter maturidade para não ser enganado pelos outros, para não acreditar em tudo que se ouve por aí, para não perder a fé nos momentos de luta e dificuldade. Confiança em Deus é isso. É você confiar em meio às dificuldades. Quando está tudo bem, quando está dando tudo certo, é fácil você confiar em Deus. Agora, quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade, é aí que você prova a sua fé. Está entendendo? E o que mais a Bíblia nos ensina? Continuando aqui, Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Deixa eu te explicar isso aqui. Isso aqui significa que a gente precisa se tornar mais parecido com Jesus, porque ele é a cabeça. Cristo é o nosso cabeça. Eu tenho que olhar para Cristo. Eu tenho que ver como Cristo viveu e viver igual a ele. Seguir os passos do Mestre. Você nunca pode buscar a Deus apenas pelas bênçãos que ele tem para te dar. Você nunca pode buscar a Deus apenas pelos interesses que você tem, pelos benefícios que você vai alcançar. Você nunca pode buscar a Deus por outro motivo que não seja se tornar mais parecido com Jesus. Nós temos que ser iguais a Cristo. Tem um outro versículo que diz: sede imitadores de Cristo. Como é que Jesus vivia? Jesus orava? Orava. Jesus tinha rotina espiritual. Ele orava todo dia. Ele tinha um momento dele de oração. Jesus jejuava? Jejuava. O que Jesus fazia com as pessoas? Ele fazia o bem. Ele orava, ele cuidava, ele curava as pessoas. Amava as pessoas. O que mais que Jesus fazia? Jesus anunciava o evangelho. Jesus, ele era um homem comum quando ele esteve aqui na terra, com as mesmas dificuldades que a gente tem, ele se manteve fiel a Deus. Se tem alguém que você tem que se espelhar, esse alguém é Jesus. Você sabe o que é modelar? Você sabe o que é se inspirar em alguém? Você olhar para uma pessoa e falar: eu quero ser igual fulano. É isso que você tem que fazer com Jesus. Olha para Jesus. Estude como é que era a vida de Jesus. Como é que era o comportamento dele. O que ele pensava, o que ele fazia, como ele se comportava. E procure imitar a ele. Faça o que Jesus fazia. Esse é o segredo. Não seja criança na fé. Não seja imaturo, imatura. Olhe para Jesus. Jesus, ele sempre buscava Deus em primeiro. Quando ele estava para ir para a cruz, uma certa vez ele fez uma oração. E ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, me livra disso. Porém, contudo, seja feita a tua vontade. Então vamos aprender uma coisa aqui, presta atenção. O que era mais importante para Jesus era fazer a vontade de Deus. Mais até do que a vontade dele. Mais importante do que a vontade dele, mais importante do que o que ele queria, era o que o Pai queria. Mais importante do que a minha vontade, do que eu quero, é a vontade de Deus. Você está entendendo? Faça como Jesus.
Às vezes a gente prega aqui, a gente fala do dízimo, fala das ofertas. Tem pessoas que às vezes não entendem isso. Ou ficam com dúvida, ou com receio, ou até com maus olhos. Quando a gente ensina você sobre dízimo, sobre oferta, não é que a gente quer tirar o que é seu. É porque o dízimo é uma maneira de você mostrar a consideração que você tem com Deus. Eu considero tanto a Deus, eu amo tanto a Deus, que eu separo o dízimo, eu honro a Ele em primeiro lugar. Isso é muito importante. Então, não vá na cabeça dos outros. Não acredite em tudo que você ouve por aí. Olha para Jesus, se espelhe em Jesus. Diga não para a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Não seja criança na fé. Quando vier luta, problema, dificuldade, não perca a sua fé. Busque mais.